Em 8 de junho de 793, às primeiras horas da manhã, monges de Lindisfarne acordaram com um som que jamais haviam escutado antes. Não era o vento cortante do Mar do Norte. Não era uma tempestade quebrando contra os rochedos. Era madeira se estilhaçando. Eram machados de guerra atravessando as portas de carvalho do monastério com uma violência metódica e calculada. Em menos de 2 horas, um dos lugares mais sagrados da Inglaterra estava coberto de sangue. O chão de pedra onde gerações de monges haviam rezado por 150 anos agora refletia a luz vermelha do amanhecer misturada ao vermelho do massacre. Homens decapitados sobre o altar onde celebravam a Eucaristia. Mulheres e crianças arrastadas pelos cabelos em direção aos navios, suas roupas rasgadas, seus gritos ecoando pela praia deserta. O ouro derretido das relíquias sagradas ainda queimava as mãos dos invasores, mas eles não sentiam dor, ou não demonstravam. Os vikings haviam chegado à Europa. E você está prestes a descobrir, em detalhes que os livros escolares preferem omitir, porque se você estivesse naquela praia de areia fria naquela manhã de junho, não teria a menor chance de sobreviver. Nem com sorte, nem com fé, nem com nada. Para entender a magnitude do terror que os vikings trouxeram, você precisa primeiro entender como era a Europa em 793. Este era um continente fragmentado, dividido em dezenas de pequenos reinos que mal se comunicavam entre si. Não havia exércitos permanentes como entendemos hoje. Não havia polícia. Não havia sistema de alerta rápido. A comunicação entre vilas dependia de mensageiros a cavalo, que levavam dias ou semanas para percorrer distâncias que hoje cruzamos em horas. Os monastérios eram os lugares mais ricos da época. Não os castelos, não os palácios reais. Os monastérios. Durante séculos, reis e nobres doavam ouro, prata, terras e tesouros para a igreja, acreditando que essa generosidade garantiria sua entrada no paraíso. E esses tesouros se acumulavam. Décadas viravam séculos. Os monastérios se tornavam bancos involuntários de riqueza incalculável. E ficavam em ilhas isoladas, sem muros defensivos, sem fossos, sem torres de vigia, sem guardas armados. Lindisfarne era uma ilha que só podia ser acessada por mar, ou, na maré baixa, por uma estreita faixa de areia que emergia brevemente 2 vezes por dia. A proteção não vinha da arquitetura militar, vinha da fé. Ninguém atacava a igreja. Isso seria condenar sua alma ao inferno eterno. Era uma proteção psicológica, espiritual. E por 150 anos funcionou perfeitamente. Os monges de Lindisfarne viviam em paz absoluta há mais tempo do que qualquer pessoa viva conseguia se lembrar. Sua rotina era invariável, quase meditativa em sua repetição. Acordavam às 3 da manhã ao som do sino. Caminhavam em fila silenciosa pelo corredor de pedra fria até a capela. Rezavam as matinas enquanto suas respirações formavam nuvens de vapor no ar gelado. Depois voltavam para o scriptorium, onde passariam o dia inteiro curvados sobre pergaminhos, copiando manuscritos à luz de velas. Cada letra era desenhada com precisão dolorosa. Cada iluminura levava semanas. Um único manuscrito podia consumir anos da vida de um homem. E os tesouros continuavam chegando. Em 792, apenas um ano antes do ataque, o rei da Nortúmbria havia doado um cálice de ouro puro incrustado com safiras. Um nobre local havia contribuído com 3 libras de prata. Uma viúva rica deixou suas joias quando morreu. Tudo ia para o monastério. Tudo se acumulava nas câmaras do tesouro, guardado apenas por portas de madeira e pela certeza absoluta de que ninguém ousaria profanar um lugar sagrado. As aldeias costeiras ao redor do monastério viviam uma vida ainda mais simples. Pescadores que acordavam antes do amanhecer para lançar suas redes. Agricultores que lutavam contra o solo rochoso e o clima implacável para cultivar cevada e vegetais. Suas casas eram estruturas simples de madeira e palha. Uma família inteira dormia no mesmo cômodo,
compartilhando calor durante os invernos brutais. O fogo central nunca se apagava completamente. A fumaça escapava por um buraco no teto, deixando tudo coberto por uma camada fina de cinzas. Essas pessoas nunca haviam visto uma espada de verdade. Nunca haviam testemunhado violência organizada. Suas únicas ferramentas de metal eram foices para colher grãos, machados para cortar lenha, facas para preparar comida. Armas de trabalho, não de guerra. Se dois homens brigavam, era com os punhos. Se alguém morria, era de doença, de fome, de acidentes, de velhice, não de decapitação em combate. Eles olhavam para o mar todos os dias. O mar cinzento, frio e implacável do norte. O mar que trazia peixes quando estava generoso. O mar que engolia barcos quando estava furioso. O mar que os conectava com outras terras, com outros reinos distantes, de onde vinham comerciantes com sal, com tecidos, com notícias. O mar era parte da vida deles. Familiar, previsível em sua imprevisibilidade. Eles não sabiam que do outro lado daquele mesmo mar, a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, homens estavam construindo algo que mudaria o mundo para sempre. Não navios de pesca, não navios mercantes, navios de guerra, máquinas de morte projetadas com um único propósito: atacar rápido, matar tudo, saquear completamente e desaparecer antes que qualquer reforço, qualquer ajuda, qualquer resposta organizada pudesse chegar. Na Escandinávia, uma revolução silenciosa estava acontecendo. Os nórdicos haviam desenvolvido algo que nenhuma outra civilização europeia possuía: o drakkar, o navio dragão. E não era apenas um barco melhor. Era uma arma estratégica que transformaria a geografia militar da Europa. Esses navios eram obras-primas de engenharia naval, construídos com carvalho cuidadosamente selecionado e curado. Cada tábua era cortada seguindo o veio natural da madeira, tornando-a flexível, mas forte. As tábuas eram sobrepostas e unidas por milhares de rebites de ferro forjado à mão. O casco resultante era simultaneamente robusto e elástico, capaz de absorver o impacto das ondas sem quebrar. Mas o verdadeiro gênio estava no design. Com apenas 1 metro de calado, um drakkar podia navegar em águas rasas onde qualquer outro navio ficaria preso. Podiam subir rios estreitos, penetrando centenas de quilômetros para o interior. Podiam ser arrastados para a praia e relançados em minutos. Não precisavam de portos, não precisavam de docas. Podiam atacar qualquer lugar que tivesse uma faixa de areia. E podiam aparecer do nada. Quando o mar estava coberto por neblina, o que acontecia frequentemente, um drakkar podia se aproximar completamente invisível até estar a apenas alguns metros da costa. O primeiro sinal de sua presença era o som de madeira raspando na areia. Nesse momento já era tarde demais. Um único drakkar carregava entre 30 e 60 guerreiros. Não eram muitos? Comparado aos exércitos de milhares que os romanos haviam mobilizado, parecia insignificante. Mas esses 30 ou 60 homens não eram soldados comuns. Eram especialistas em violência organizada treinados desde a infância. Na cultura viking, meninos começavam o treinamento de guerra aos 7 anos de idade. Não era opcional, não era para os talentosos, era para todos. Acordavam antes do amanhecer e treinavam com espadas de madeira até suas mãos sangrarem. Aprendiam a usar machados de batalha que pesavam mais de 2 quilos. Praticavam com lanças até conseguirem atingir um alvo em movimento a 20 metros de distância. Lutavam uns contra os outros com escudos até que bloquear golpes se tornasse instinto, não pensamento. Aos 15 anos já haviam matado. Aos 20 eram veteranos. Aos 30, se ainda estivessem vivos, eram mestres da guerra. E acreditavam, com uma certeza absoluta e inabalável, que morrer em batalha era a maior honra possível. Que suas almas seriam levadas pelas valquírias para o Valhalla, o salão dos heróis mortos em combate, onde lutariam e festejariam ao lado dos deuses até o fim dos tempos. Essa crença eliminava o medo.
Não por coragem extraordinária, mas por lógica. Se morrer em batalha era o melhor destino possível, por que temer a morte? Se o paraíso esperava do outro lado, por que hesitar? Os vikings não lutavam apesar do risco de morte. Lutavam aceitando a morte, até mesmo a desejando, desde que viesse com honra. E havia os berserkers, guerreiros que entravam em estados de fúria quase sobrenatural antes da batalha. Historiadores modernos debatem se usavam drogas alucinógenas, se sofriam de distúrbios psicológicos ou se era puro condicionamento psicológico. O resultado era o mesmo. Mordiam seus próprios escudos até lascar os dentes, uivavam como animais. Atacavam sem defesa, sem estratégia, sem qualquer instinto de autopreservação. Não sentiam dor. Ferimentos que fariam um homem normal desmaiar eram ignorados. Continuavam lutando até a morte ou até a vitória. E na primavera de 793, uma frota desses navios partiu dos fiordes da Noruega. O destino era conhecido apenas pelos líderes. A tripulação sabia apenas que iriam para o sul, para as costas ricas e desprotegidas da Inglaterra. Lindisfarne não tinha a menor ideia do que estava vindo em sua direção. 8 de junho de 793. O sol mal havia nascido quando as primeiras velas apareceram no horizonte. Os monges que estavam na praia naquele momento, talvez coletando algas ou verificando as redes de pesca do monastério, provavelmente não sentiram alarme imediato. Navios apareciam regularmente. Comerciantes, peregrinos, mensageiros. Ver velas no horizonte era parte da vida na costa. Mas algo estava diferente. Esses navios não estavam fazendo o movimento habitual em direção ao pequeno porto ao sul. Estavam vindo direto para a praia principal. E estavam vindo rápido, muito rápido. O ritmo das remos, 40 homens remando em perfeita sincronização, impulsionava os dracars através da água a uma velocidade que nenhum navio mercante poderia igualar. Quando os primeiros navios encalharam na areia com um som de madeira raspando e areia voando, o que saltou deles não eram comerciantes com sacos de mercadorias. Eram gigantes, homens com mais de 1,80 m de altura, o que era extraordinariamente alto para os padrões da época, cobertos de peles de urso e lobo, rostos pintados com padrões negros e vermelhos que os tornavam sobrenaturais, quase demoníacos na luz fraca do amanhecer. Machados de 2 mãos que brilhavam com a umidade do mar, espadas que refletiam o sol nascente como relâmpagos de metal. E corriam. Não marchavam. Não avançavam com cuidado. Corriam em direção ao monastério com uma velocidade explosiva, cobrindo o terreno com passadas longas, gritando gritos de guerra que ecoavam pela manhã silenciosa. Os monges na praia não tiveram tempo de correr. Não tiveram tempo de entender. Foram alcançados em segundos. As primeiras mortes foram rápidas. Golpes de machado que decapitavam antes que a vítima pudesse levantar as mãos em defesa. Espadas que perfuravam costas enquanto os alvos tentavam fugir. Os corpos caíram na areia molhada, o sangue se espalhando e sendo absorvido pelos grãos. Os vikings não pararam. Não olharam para trás. Não verificaram se havia sobreviventes. Continuaram correndo. O monastério estava a apenas 100 metros da praia. A distância que separava a segurança de morte estava sendo cruzada em menos de 1 minuto. Dentro do monastério, os monges estavam realizando suas orações matutinas. A capela estava cheia, cerca de 40 homens ajoelhados, cantando salmos em latim, suas vozes ecoando nas paredes de pedra. Não ouviram os gritos da praia. Não ouviram os passos se aproximando. Estavam absortos em oração, em devoção, em um mundo espiritual que acreditavam estar protegido por Deus. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado foi o som. Um estrondo violento quando a porta principal do monastério foi atingida. Depois outro, e outro. Madeira rachando, ferro se curvando. E então silêncio por um momento, seguido de um estrondo final quando a porta explodiu para dentro, arrancada das dobradiças. A luz do amanhecer entrou pela abertura como uma lâmina, e nas silhuetas recortadas contra essa luz,
estavam figuras que não faziam sentido. Gigantes, monstros, demônios feitos carne. O que aconteceu nos próximos segundos seria descrito depois como paralisia. Os monges simplesmente não conseguiram processar o que estavam vendo. Suas mentes, treinadas para manuscritos e orações, não tinham categoria para guerreiros vikings invadindo um monastério. Era como se a realidade tivesse quebrado. Por um momento crítico, ninguém se moveu. Os vikings não tiveram essa hesitação. Entraram como uma onda. Os primeiros monges foram mortos ainda ajoelhados, ainda segurando seus rosários, ainda com expressões de confusão em vez de medo. Não houve tempo para medo. Apenas confusão, depois dor, depois nada. O abade, um homem idoso chamado Edbald, tentou fazer o que sua posição e treinamento o haviam preparado para fazer. Tentou negociar. Levantou-se, estendeu as mãos em um gesto de paz e começou a falar. Sua voz tremia, mas ele conseguiu manter a compostura. Ofereceu tesouros, descreveu onde estavam guardados, prometeu cooperação total se apenas parassem a violência. Um dos líderes vikings pareceu considerar. Fez um gesto e os outros pararam de avançar. Havia ouro aqui? Onde? O abade aliviado começou a caminhar em direção ao tesouro, gesticulando para que o seguissem. Ele acreditava, genuinamente, que havia encontrado uma solução, que a razão havia prevalecido, que poderiam simplesmente entregar os tesouros materiais e salvar as vidas. Ele estava errado. Assim que os vikings viram o tesouro, assim que suas mãos tocaram o ouro real, tangível e abundante além de suas expectativas mais selvagens, o acordo implícito foi quebrado. O abade foi morto com um único golpe de espada nas costas. Caiu sobre os tesouros que havia tentado usar para comprar paz, seu sangue manchando o ouro que gerações haviam acumulado. A mensagem era clara, embora nenhum sobrevivente pudesse testemunhá-la naquele momento. Não havia negociação. Não havia rendição honrada. Havia apenas violência e saque. O massacre dentro do monastério foi sistemático e completo. Os vikings não estavam apenas matando. Estavam destruindo tudo que representava o poder cristão que consideravam fraco e desprezível. Os manuscritos, obras-primas que haviam levado décadas para serem criadas, foram arrancados das prateleiras e jogados em pilhas. Alguns foram queimados imediatamente para criar luz. Outros foram pisoteados. Páginas iluminadas com ouro foram arrancadas para derreter o metal depois. O conhecimento acumulado de gerações foi reduzido a lixo em minutos. As relíquias sagradas, ossos de santos guardados em relicários ornamentados, foram despejadas no chão. Os vikings não tinham interesse em ossos velhos. Mas os recipientes de ouro e prata, esses foram imediatamente apropriados. Os altares foram derrubados, cruzes foram quebradas. Tudo que pudesse ser queimado foi. Tudo que pudesse ser derretido, seria. Tudo que pudesse ser carregado foi saqueado. Os monges que tentaram se render foram tratados não como prisioneiros, mas como ferramentas descartáveis. Foram forçados a carregar os tesouros saqueados de volta para os navios. Sacos pesados de ouro e prata nos ombros, caminhando pela praia sob a vigilância de guerreiros com machados. Os que tropeçavam pela exaustão eram mortos no local. Os que se moviam muito devagar eram espancados. Não havia misericórdia. Havia apenas eficiência brutal. Na aldeia vizinha, as mulheres e crianças que haviam visto os navios chegarem tentaram se esconder. Algumas correram para as florestas. Outras se trancaram em suas casas. Não fez diferença. Os vikings foram casa por casa. Portas foram arrombadas. Esconderijos foram descobertos. As mulheres jovens e as crianças foram separadas dos velhos. Correntes de ferro foram produzidas dos navios e fechadas nos pulsos. Elas seriam mercadoria. Escravas para vender nos mercados de Hedeby, de Birka, de Dublin. Algumas valeriam muito, outras pouco, mas todas tinham algum valor. Os velhos, que não tinham valor como escravos, foram simplesmente abandonados, ou mortos se resistissem.
não por crueldade especial, mas por pragmatismo frio. Não valiam o esforço de acorrentá-los. Um cronista da época, Alcuino de York, que não estava presente mas ouviu relatos dos sobreviventes, escreveu horrorizado em uma carta para o rei da Nortúmbria: "Nunca antes tal terror apareceu na Britânia como o que agora sofremos de uma raça pagã. Não pensávamos que tal ataque vindo do mar fosse possível. A igreja de Santo Cuthberto é salpicada com o sangue dos sacerdotes de Deus, despojada de todos os seus ornamentos. O lugar mais venerável da Britânia está entregue aos pagãos." Em outra carta, ele escreveu: "Os pagãos derramaram o sangue dos santos ao redor do altar e pisotearam os corpos dos santos no templo de Deus, como esterco nas ruas." Em menos de 2 horas, desde o momento em que os primeiros navios tocaram a praia até o momento em que os últimos vikings voltaram para seus dracars, tudo havia terminado. O ataque foi realizado com a precisão de uma operação militar moderna. Chegada, violência esmagadora, saque sistemático, retirada organizada. Os vikings retornaram aos seus navios carregados não apenas de ouro, prata e escravos, mas de algo mais valioso: conhecimento. Agora sabiam que as costas da Inglaterra eram ricas e completamente desprotegidas. Sabiam que os monastérios guardavam tesouros incríveis. Sabiam que não haveria resposta militar significativa. O monastério, que havia sido o centro do aprendizado e da fé na Inglaterra por 150 anos, era agora uma ruína fumegante. Corpos nos corredores, sangue nos altares, manuscritos queimados, paredes enegrecidas por fumaça, e um silêncio terrível onde antes havia orações e cantos. Quando a notícia se espalhou pela Europa, e levou semanas para se espalhar completamente, o pânico foi instantâneo e visceral. Se Lindisfarne, um lugar sagrado que todos acreditavam estar sob proteção divina, havia caído tão facilmente e tão brutalmente, então nenhum lugar estava seguro. Nenhum monastério, nenhuma vila costeira, nenhuma cidade portuária. Todos estavam vulneráveis, e eles estavam certos em ter medo. Porque Lindisfarne foi apenas o começo. Foi o teste, e o teste havia sido um sucesso absoluto. Nos anos seguintes, a Europa conheceu o verdadeiro significado do medo viking. Em 794, apenas um ano depois, os vikings atacaram o monastério de Jarrow. Mesmo padrão, mesma brutalidade, mesmos resultados. Em 795, a Irlanda foi invadida pela primeira vez. Os monastérios irlandeses, ainda mais ricos que os ingleses, se tornaram alvos preferenciais. Em 799, a França sentiu o gosto do terror nórdico pela primeira vez. Ataques a monastérios na Aquitânia deixaram centenas de mortos. E isso foi apenas a primeira onda. A escala estava prestes a aumentar dramaticamente. Em 845, uma frota de 120 navios subiu o rio Sena. Não eram mais ataques relâmpago a alvos isolados. Era uma força de invasão. Paris, a maior cidade da Europa Ocidental na época, foi cercada. O rei Carlos o Calvo pagou 7.000 libras de prata, um valor astronômico, para que os vikings fossem embora. Eles aceitaram o pagamento, voltaram para seus navios e partiram. E então, exatamente um ano depois, voltaram e exigiram ainda mais. Esse padrão se tornou conhecido como Danegeld, dinheiro dos dinamarqueses. E funcionava perfeitamente. Os reinos europeus pagavam fortunas para evitar a destruição. Os vikings aceitavam o pagamento, e então voltavam, sabendo que a vítima pagaria novamente para evitar a violência. Era extorsão em escala continental. O que você está prestes a ver demonstra que não havia chance alguma de sobrevivência. Nenhuma. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre o que significa segurança, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ver isso. E se você quer descobrir outros momentos em que a humanidade enfrentou o impensável, se inscreva no canal. A história está cheia de avisos que preferimos ignorar.